Está começando. Aí, pronto. Agora começou. Beleza, pessoal. Hoje a gente vai... Vocês estão vendo minha tela aqui, né? O slide aqui já, né? Certo? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6, né, do livro Homens de Verdade. O título do capítulo é O Projeto Maravilhoso de Deus para o Casamento. Eu vou fazer uma oração para a gente iniciar. Santo Eterno Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor pensa em cada detalhe das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é o tapeceiro que tece essa história maravilhosa e que nos envolve nessa história, nos traz para participar contigo dessa história. Obrigado, Senhor, porque temos esse tempo para podermos estudar esse livro. Obrigado porque temos esse livro. O Senhor providenciou isso também para nós. Abençoa cada um que está aqui, abençoa nossos irmãos que assistirão depois também. Em nome do teu Filho amado que oramos, amém. Vamos lá. Então, espera aí que tem... Cadê meu mouse? Aqui, pronto. Bom, na introdução do livro, né, desse capítulo, ele fala essas frases aqui, ó. Como cristãos, estamos convencidos da importância de conhecer e acreditamos que as Escrituras contêm as coisas mais importantes que podem ser conhecidas. E daí outra frase que ele fala também é essa: se os homens não recebem orientação da Bíblia sobre o casamento, de onde então ela vem? Né? Acho que é um início interessante, né, que já joga para a gente a ideia de que, olha, temos que buscar na Bíblia como é que a gente vai viver como casal, né? Como é que a gente vai viver no nosso casamento. Legal. Só que isso me trouxe um ponto que eu falei assim, olha, eu vou compartilhar com os irmãos sobre isso daqui, que é, poxa, mas espera aí, nós não estamos estudando exatamente na Bíblia, nós estamos estudando um livro, né? Tá certo que é um livro baseado na Bíblia, mas a gente está estudando através de um livro, né? E existe um certo questionamento por parte de alguns irmãos no sentido de que, olha, a gente não deve ler livros, a gente deve ler a Bíblia, né? Eu mesmo já fui questionado nesse sentido, né? Então eu decidi trazer esse assunto agora no início. Sempre eu gosto de começar a aula com algum assunto mais basilar, né? Então eu trouxe isso. Por que usamos livros ao invés de simplesmente ler a Bíblia, né? E aí o ponto é o seguinte, gente. A Bíblia, ela foi pensada por Deus, né? Mas ela não foi pensada para ser um livro sistemático, tá? E quando eu falo sistemático, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, por exemplo, um dicionário ele é sistemático. Por quê? Se eu quero saber sobre um determinado assunto, eu procuro aquele assunto no dicionário e naquele ponto onde eu procuro, tudo sobre aquele assunto vai estar lá. Então, se eu quero saber o que significa maçã, eu vou procurar maçã lá e naquele ponto, tudo que eu preciso saber sobre maçã, o que eu quero saber sobre maçã, vai estar lá naquele ponto. Eu não preciso ficar procurando no dicionário inteiro, né, o que é uma maçã, né? Vai estar naquele ponto. A Bíblia ela não foi pensada por Deus para ser dessa maneira, né? Deus escreveu sobre variados assuntos, mas ele não escreveu em forma de manual, né? Ele escreveu em forma de histórias, poemas, provérbios e outras formações, né, literárias. E daí, dessa maneira, ela não foi organizada de uma forma que você consiga encontrar todos os versículos sobre um determinado assunto exatamente na sequência um do outro, né? Os livros foram escritos para trazer... e daí os livros que a gente lê, né, eles são escritos para trazer essa sistematização sobre um determinado assunto, né? Então, como exemplo aqui, eu trouxe exatamente o que a gente vai tratar hoje, né? Olha, aqui a gente tem
vários textos bíblicos, tá? Que tratam sobre união de marido e esposa, né? E a gente pode ver aqui, ó, Gênesis, Provérbios, Cantares, Coríntios, Efésios, Hebreus, 1 Pedro. Está espalhado para a Bíblia inteira, né? Gênesis é o primeiro livro, 1 Pedro é quase o último livro, né, da Bíblia. E isso sem contar os trechos de histórias, né, que trazem alguns exemplos de virtudes e problemas nos relacionamentos, né? Por exemplo, tem um trecho lá que conta que Boaz acertou ao buscar ser o resgatador de Ruth, né? É uma relação de casal ali, né? Também tem um outro trecho que fala que Adão pecou ao não liderar Eva no episódio da queda, né? Também uma outra relação de casal. Ou seja, a Bíblia é recheada de exemplos e de textos falando sobre casamento, mas está tudo espalhado, né? Agora imagina que você teria que ler todos esses textos e estudá-los se quisesse entender o que Deus deseja de você em seu relacionamento com a sua esposa, né? Você teria que, primeiro, procurar eles todos na Bíblia, né? Praticamente teria que ler a Bíblia inteira, teria que estudar sobre o contexto em que eles foram escritos, teria que estudar coisas sobre língua original, né? Hebraico, grego, teria que estudar a motivação, né, daquilo que foi escrito, né, por que foi escrito aquele texto e muitas outras coisas, né? Então, os livros servem para reunir os trechos bíblicos que tratam sobre um determinado assunto e mastigá-los, né? E eles servem como um catalisador, né? Eles agilizam o nosso estudo. E isso é muito importante para nós homens, né? Que precisamos ser, né, os sacerdotes do lar, né? A gente precisa ensinar os nossos, né? A nossa casa, né? Então, se a gente precisa ensinar, a gente precisa aprender. E uma forma muito mais fácil de aprender sobre a Bíblia é usando livros, bons livros, né, de pessoas que já fizeram todo esse trabalho de reunir textos, entender contexto, entender língua original. E aí, eu queria trazer um exemplo que aconteceu comigo sobre isso, tá? Sobre Caleb, né? Muitas vezes a gente lê a Bíblia e na forma em que ela está escrita e a gente deixa escapar detalhes que podem ser importantes para o correto entendimento, né, do contexto, né? Desde criança eu lia sobre o Caleb, né? Caleb é aquele, né? Vocês sabem quem é Caleb, né? A história dele está contada em Números, nos livros, né, de Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, tá? Nesses livros a gente pode descobrir que ele foi um dos 12 espias, um dos 2 bons espias, né? Que além de ele ser um dos 12, ele era um dos 2 daqueles 2 que voltaram falando bem da terra e encorajando o povo a invadir a terra, né? Além disso, lá está dizendo que ele era representante de Judá, que ele era um homem poderoso e temente a Deus, que ele era líder em Judá, né? Tudo isso dá para extrair ali daqueles textos. Mas também dá para extrair uma outra coisa, né? Ele sempre é mencionado como Caleb, filho de Jefoné. Porque havia um outro Caleb na história ali, né? Que era filho de Esrom, né? Então ele sempre é citado como filho de Jefoné. Mas por 3 vezes ele é chamado de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Ou seja, Jefoné era um quenezeu, seja lá o que isso for, né? E eu sempre ficava nessa, né? Bom, quenezeu deve ser, né? Alguma subtribo ali de Judá, né? Uma subdivisão lá de Judá, né? Olha aqui um texto, né? Onde ele é chamado de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, né? E eu sempre lia isso e não me importava muito em saber exatamente o que significava ser um quenezeu, né? Eu imaginava que devia ser algum tipo de clã dentro da tribo de Judá e eu sempre passava adiante sem dar muita importância a isso, né?
Mas foi apenas lendo o livro Deleitando-se em Cristo, de Michael Reeves, que eu descobri algo muito interessante sobre Caleb, e que só conseguimos entender se juntarmos os textos que contam a história de Caleb com um texto que conta a história de Abraão, algo que aconteceu cerca de 400 anos antes do que é contado e que é contado no livro de Gênesis. Né? Caleb não era um judeu puro sangue, como eu imaginava, sempre imaginei. Ele era filho de um quenezeu, que era um dos povos que viviam em Canaã antes da chegada do povo de Deus à Terra Prometida. Olha só, foi um choque para mim descobrir isso. Eu sempre pensei em Caleb, um cara assim, nossa, olha, é o super judeu ali, né? A Bíblia não nos conta esse detalhe, né? Mas provavelmente o pai dele, o Jefoné, deve ter se convertido ao Senhor e se juntado ao povo de Deus, casando-se com uma judia durante a peregrinação do povo pelo deserto, né? Mas além disso, o Michael Reeves me ensinou mais uma coisa nesse livro. Ele me ensinou que o nome do Caleb significa cão, cão, que era o termo que os hebreus usavam para designar os povos que viviam em Canaã antes da sua chegada. Ou seja, além dele não ser puro sangue, né, ele ainda era lembrado todo dia que ele não era puro sangue, né, porque o nome dele significava cão, né? Seria mais ou menos como chamar ele, ô, seu mestiço, né? Todo dia chegar para ele, ô, mestiço, né? O Michael Reeves até fala que possivelmente o nome dele original não fosse Caleb exatamente, mas foi como uma alcunha, né? Como um apelido, foi dado como um apelido para ele, né? E isso lembrava frequentemente de que ele não era um puro sangue, né? Então isso me ensinou duas coisas muito importantes, né? Primeiro, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os chamados, né? Mesmo um mestiço, conhecido como cão, foi levado pelo Senhor a ser um dos grandes líderes de Judá. Veja aí o texto, né? Tomareis mais, isso aqui é Deus falando com Josué, tá? Tomareis mais, tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra em herança. São estes os nomes dos homens da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Ou seja, ele foi considerado como um príncipe de Judá, né? Mesmo sendo um mestiço, né? E dois, também, a segunda coisa que ele me ensinou foi que Deus escolheu um povo para ser seu, mas esse povo deve ser um farol mostrando Deus às nações. Ele não deve se fechar em si, ele deve mostrar Deus às nações. E isso já deveria ser assim desde o Antigo Testamento, né? Então, assim, olha como a gente, conhecendo coisas, juntando pontos, né, da Bíblia, a gente consegue ter uma visão melhor da coisa, né? Agora, continuando, né? Então, agora vamos entrar exatamente no nosso capítulo, né? O autor ele fala que em Gênesis 1, antes de criar o homem, Deus declara 5 vezes que tudo era bom. Então, eu separei aqui os textos, né? No versículo 10 de Gênesis 1, ele fala era bom. Em 12 ele fala era bom. Resumidamente, para cada dia da semana, né, que ele foi criando as coisas, ele foi falando que era bom. Em Gênesis 2, pela primeira vez, ele diz que não é bom, né? Então ele diz aqui: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí, aqui também entra um ponto que a gente tem que entender um pouco de literatura hebraica para a gente conseguir entender isso aqui. Os judeus, eles têm, os hebreus, na verdade, né, nessa época, os hebreus, eles têm esse costume, eles falam, eles contam a história resumidamente, depois eles recontam essa mesma história focando no ponto que eles querem dar ênfase, né? Então, Gênesis 1, eles estão contando a criação do mundo, inclusive do homem e da mulher.
Em Gênesis 2, opa, desculpa, volta, caramba, deu ruim aqui, peraí. Aí, agora sim. Em Gênesis 2, ele dá foco na criação do homem, né? Então, Gênesis 1, ele conta tudo, inclusive a criação do homem, e depois Gênesis 2, ele vai contar só sobre o homem, né? Então, aqui, a gente fala em Gênesis 2, ele fala que não é bom, né, porque o homem estava só, e daí ele cria a mulher, e olha o que ele fala lá em Gênesis 1, depois que ele cria a mulher, que era muito bom, né? A primeira vez ele foi falando era bom, segundo ele falou era bom, terceiro ele falou era bom, quarto ele falou era bom, era bom, era bom, e o primeiro dia que ele falou que era muito bom foi o dia que ele criou a mulher para ser a auxiliadora do homem, né? Depois dele ter criado. O autor também ele fala que Deus olhou para sua criação e declarou que precisava de um aperfeiçoamento. E daí ele fala assim: o que estava errado? Não era uma falha no projeto da criação de Deus. Deus não se engana, né? Nem um engano ou fracasso da parte dele, mas algo que ainda estava incompleto, né? Então, quando ele fala que não era bom que o homem ficasse só, não é porque ele falhou, que ele errou, né? Mas é porque a criação dele ainda estava incompleta, não tinha chegado na etapa do homem estar completo com sua auxiliadora. E daqui a gente consegue tirar o seguinte, que quando se trata do bem-estar físico, emocional, espiritual e sexual de um homem, não é bom que ele esteja só. Então, ele fala essa frase aqui que eu achei bem interessante, que é: de fato a esposa é a melhor companheira possível para um homem, mas Deus não chamou Eva de companheira para Adão, porque isso sugeriria que o propósito primordial da humanidade nesta terra é comunhão e realização relacional, né? Da mesma forma, uma esposa é criada de forma clara e especial para ser parceira para o homem, mas Deus não chamou Eva de parceira para Adão, pois isso sugeriria que nosso propósito primordial é a procriação e o prazer sexual. Deus disse que Adão precisava de uma auxiliadora, porque isso coloca a ênfase primária no mandato compartilhado de cultivar e guardar a criação de Deus sob a liderança do homem. Achei fantástica essa frase dele, né? E separei em cores aqui para ficar mais didático para a gente ver, né? Ele não chamou de companheira, porque se fosse simplesmente uma companheira, o nosso propósito seria comunhão e realização relacional. Não chamou de parceira, senão o nosso propósito seria procriação e prazer sexual. Mas ele chamou de auxiliadora. A gente tem um mandato de cultivar e guardar, e para isso a gente tem uma auxiliadora. E aí ele fala isso daqui também, ó. Assim, enquanto Deus diz: não é bom que o homem esteja só, os homens dizem uns aos outros para fugir do casamento, como se fosse uma praga. Como sempre, porém, Deus é quem está certo. Nossa sociedade diz aos jovens adultos que abdiquem da providência de Deus para suas necessidades físicas, emocionais e sexuais, apenas com vistas a permanecer tão imaturos e egoístas quanto possível, pelo tempo que for preciso, que for possível. Você sabe o que a Bíblia diz a esse respeito, né? Simplesmente não é bom. Bom que o homem permaneça só, né? Porque o casamento ele trata a gente, trata o nosso egoísmo, né? Porque a partir do momento que você é casado, você não pode pensar só em você, né? Você é obrigado a pensar no outro. Trata a nossa imaturidade, porque a partir do momento que você casa, você precisa se tornar maduro, né? Peraí que mudou a visão aqui. Como diz o Rogério, eu gosto de ver vocês aí. Legal, voltou. Então é isso. Então, enquanto
Deus está falando para a gente, ó, não é bom que você esteja só, o mundo está falando para a gente assim, olha, continue, tente continuar só o máximo que você puder. Casamento é fria, né? E como o autor fala, né, a gente sabe o que a Bíblia diz a esse respeito, a gente sabe que Deus é que está certo. E aí, o autor, ele entra num assunto que eu vou dar uma pincelada teórica antes aqui, que ele entra no assunto de complementaridade, tá? O conceito de complementaridade, vou ler aqui nesse conceito, refere-se à ideia de que, em muitos contextos, duas ou mais partes ou elementos podem ser diferentes, mas se complementam e se tornam mais eficazes ou harmoniosas quando trabalham juntas. É a noção de que as diferenças entre esses elementos são valiosas e contribuem para um todo mais completo ou equilibrado. Então, o conceito de complementaridade é isso. Você vai juntar duas coisas diferentes e esse 1 mais 1 não vai simplesmente ser 2, né? Ele vai ser mais do que 2. Né? Então, você vai juntar um homem que tem todas as suas características com a mulher que tem outras características e não vão ser simplesmente 2. Vai ser melhor do que isso, vai ser mais do que isso. Né? Esse é o conceito de complementaridade. Né? E aí ele fala no livro isso aqui, ó. Nossa sociedade não atribui status elevado à condição de auxiliadora por causa da ênfase cultural irracional em independência e autonomia. No entanto, ser auxiliador é algo nobre aos olhos de Deus. Além disso, auxiliador ou ajudador é a palavra que a Bíblia mais usa para falar de Deus em sua fidelidade pactual ao seu povo. Então, normalmente a gente pensa em auxiliador, em auxiliar ou auxiliador como alguém inferior, né? Então, logo você pensa, quando você fala assim, auxiliar, me vem à cabeça logo auxiliar de pedreiro, né? O auxiliar de pedreiro é alguém que está abaixo do pedreiro, ali aprendendo com o pedreiro, né? Logo vem essa ideia. Mas a Bíblia está longe de fazer essa assimilação de que a pessoa que auxilia é inferior àquela que é auxiliada, né? Olha aqui, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui está falando da mulher, né? E esse outro texto, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aqui ele está falando de Deus. Todas essas palavras marcadas são a mesma na Bíblia. Essa daqui, ó, Ezer, né? Ela é procedente dessa outra palavra e significa socorro, ajuda, amparo e auxílio, né? Então a gente vê que o termo hebraico usado para categorizar a mulher como auxiliadora é o mesmo que é usado para categorizar Deus como nosso socorro, ajuda, amparo e auxílio. Ele é usado 2 vezes para se referir à mulher, justamente lá em Gênesis, né? E ele é usado 19 vezes para se referir a Deus, né? E com isso fica fácil de ver que quando Deus está falando auxiliador, ele não está querendo dizer alguém que é inferior ao homem, né? Porque a mulher é auxiliadora e Deus também é auxiliador, né? Aí ele lança essa frase aqui, que foi a que eu mandei no grupo, né? Deus fez as mulheres de tal maneira que elas gostam de cuidar de um homem e não estão contentes sem ter um homem para amar. Então, assim como Deus fez o homem com a necessidade de uma auxiliadora, ele também criou a mulher com a necessidade de auxiliar, né? A gente pode perceber que a mulher tem esse instinto, né, de auxiliar, de ajudar, né? Ela pega, pelo menos a experiência que eu tenho é essa, né? Que a minha esposa ela não pode ver alguém precisando de uma ajuda, alguém necessitado que ela já vai ajudar, né? E é isso. Deus criou a mulher com essa necessidade porque o homem precisava de alguém para auxiliá-lo, né? E olha aqui um texto sobre complementaridade também, né? Quando a gente pensa na relação entre homem e mulher no lar, logo a gente pensa
a gente traça uma linha de Tordesilhas, né, imaginária, onde o homem deve ser aquele que se preocupa com trazer o dinheiro para a família e a mulher é a dona da casa, cuidando de todas as necessidades, né, da casa. Mas isso não é uma ordenança bíblica, além de ser algo muito recente na história da humanidade. Olha só, até a Revolução Industrial, no século XVIII, em geral, as famílias todas trabalhavam juntas e eles cuidavam da casa juntos. Então, quando o homem era ferreiro, os filhos dele iam ajudar ele lá na ferraria, a mulher dele ia lá ajudar ele, né, e a família toda ajudar. Depois eles voltavam para casa e chegava lá em casa, todos eles iam trabalhar na casa também. Iam limpar, varrer, lavar louça, construir alguma coisa que precisava. Era a família toda, né? Não tinha essa divisão de trabalho, né? Ah, não, o homem vai trabalhar fora de casa e a mulher vai trabalhar dentro de casa. E olha aqui, um texto que eu achei na Bíblia que é interessante sobre isso, né? Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Isso aqui é logo que Boaz conheceu Ruth, né? Porém aqui ficarás com as minhas servas, estarás atenta ao campo que se cegarem e irás após elas. Não dei ordem, blá blá blá. É que não precisamos continuar, né? Mas aqui o interessante, olha, Boaz, ele tinha servas e ele manda a Ruth ir atrás das servas dele, né? Ou seja, trabalho não era algo exclusivo dos homens. Trabalhar fora de casa não era algo exclusivo dos homens, né? E aí, então, no século XVIII, a gente se acostumou a pensar que se as coisas não estão bem na casa, a culpa é da mulher. Mas, biblicamente falando, se uma sala está mal varrida ou uma louça está se acumulando, se a louça está se acumulando na pia, o responsável, em última instância, é o homem. A ordenança bíblica é de que o homem seja o líder e a mulher sua auxiliadora. E isso vale tanto para a casa quanto para o trabalho. Veja esse texto. No Éden, Deus sabia o que havia acontecido, ele não precisava perguntar. Mas ele não chegou cobrando Eva ou a serpente. Primeiramente, ele foi pedir explicações a Adão, porque ele era o líder. E aqui, ó, veja nesse texto aqui, esse é o texto da mulher virtuosa, né, lá em Provérbios. Veja que são citadas várias qualidades ligadas ao que hoje a gente considera trabalho fora do lar. Então aqui, se você pegar, ó, falando sobre a mulher virtuosa, não haverá falta de ganho. Trabalha com as mãos, de longe traz o seu pão, examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha, com as rendas do seu trabalho. O seu ganho é bom, as mãos dela pegam na roca, ela faz roupas de linho fino e as vende. Tá vendo? Tudo coisas que tem a ver com o que hoje a gente pensa, né? Que seria atividades de fora da casa, né? Mas lá na Bíblia já tinha isso aqui, olha, a mulher virtuosa, ele está falando, o autor de Provérbios está falando que faz tudo isso aqui, né? Por outro lado, veja como um dos textos, esse é um texto base para se falar de relacionamento entre homem e mulher, e veja como ele orienta os homens, como eles liderem o cuidado do lar, né? Vós, maridos, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, olha, aqui está falando para o homem viver a vida comum do lar. Então, aquela história de que, olha, a mulher, o homem tem que ir trabalhar, a mulher tem que cuidar da casa, não é exatamente verdade. Na verdade, o homem é responsável por tudo, ele é o líder de tudo. A divisão de trabalho que ele vai fazer com a esposa dele, com a auxiliadora dele, aí é ele que vai definir com ela. E isso não é licença para a gente ser folgado, né?
virar para nossa esposa, então, ó, você vai trabalhar fora e você vai limpar a casa também. Pelo contrário, veja aqui, ó, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, certo? Bom, e então chegamos a um ponto aqui do capítulo onde ele vai tratar sobre 4 palavras, né? Ele cita que a Bíblia usa 4 palavras para o amor. Então, a primeira palavra é storge, que é amor familiar, eros, amor sexual, philos, que é simplesmente um gostar, né? E a maioria pensa no casamento com esse amor circunstancial e egocêntrico, né? Normalmente esse philos está muito ligado a, olha, eu gosto de, está muito ligado com o eu, né? Então assim, eu gosto de arroz com feijão porque é uma comida que me agrada, né? E a Bíblia também fala do ágape, o amor doador. Mas quando Paulo diz, maridos, amai vossa mulher, ele usa a palavra ágape. Então é um amor doador, né? Não é esse que a gente está mais acostumado, né? Eu gosto da minha esposa porque ela faz isso, porque não, eu gosto da minha esposa. A ideia é porque eu posso fazer alguma coisa por ela, né? Pessoal, alguma pergunta aí? Não? Então seguimos. Bom, e aí Ô, ele. Neto, Oi. Neto, eu volto uma tela aí, essa tela, isso. Eu acho muito Do amor. pertinente, né? Essa questão do amor ágape, né? Que é um amor sacrificial, aquele amor que se doa, né? Pelo outro. E esse amor ágape é o amor de Deus por nós, né? Quando ele entregou o seu filho, né? Porque nos amou de tal forma que entregou o seu filho por nós. Então, esse amor ágape doador que Deus pede para que a gente tenha para com as nossas mulheres, né? Conforme Paulo escreveu aí, ó, maridos, amai vossa mulher, é o amor de Deus por nós pecadores, é um amor sacrificial. Então, de fato, né, isso que você falou é muito relevante, né? O nosso papel como maridos, né, na liderança do nosso lar, de nossa esposa, não é nada mais, nada menos do que nos entregar por ela, né? Aí Paulo vem lá em falar também a questão de que, assim como Cristo se entregou pela sua igreja, a sua noiva, para santificá-la, que o marido tem que se entregar, tem que amar a sua esposa também, né? E nesse amor ele vai estar buscando a santidade da sua esposa. Uma coisa que me chama muita atenção, Neto, é essa questão, né, da nossa grande responsabilidade de santificar a nossa esposa. Pelo amor, né? Sem dúvida, isso passa pelo amor que devotamos a ela, né? Esse amor sacrificial. Muito bom aí o teu comentário. Legal. E então o autor passa a colocar algumas aplicações, né? Ele fala: é ótimo ter uma auxiliadora criada por Deus para me amar e servir, mas é especialmente bom ter de me erguer com virtude e força masculinas pelo bem de minha esposa, deixando para trás o foco em mim mesmo, que, na melhor das hipóteses, era próprio apenas em uma fase passageira como solteiro. Olha aqui, nessa frase toda aqui, ele está falando muita coisa, né? Ele está falando que, olha, é muito bom saber que a gente tem. Opa, caramba, toda hora tô clicando sem querer aqui. É muito bom a gente saber que a gente tem uma esposa, alguém criado por Deus para nos amar e nos servir, né? Mas é mais bom ainda, né? Melhor ainda, ter de me erguer com virtude e força masculinas pelo bem de minha esposa, né? Então, é mais importante para nós, né? Nos traz mais crescimento poder nos erguer com a nossa força masculina pelo bem da nossa esposa, né? E isso
nos impele a não sermos egoístas, né? Então deixando para trás o foco em mim mesmo, né? E, e ele termina falando, né, que esse foco egoísta em mim mesmo, né, era próprio de uma fase passageira quando eu era solteiro, né? Que agora que não sou mais solteiro, isso já não pode mais ser parte da minha vida, né? Ele também traz uma outra frase interessante que é: assim como o fim principal da vida de um homem é glorificar a Deus e gozar o seu conhecimento para sempre, o fim principal do casamento é que um homem e uma mulher conheçam e glorifiquem a Deus juntos através de suas vidas e mais especificamente através de seu amor piedoso um pelo outro. Olha que interessante isso aqui. É uma coisa que talvez nem todos tenham noção, mas piedoso, o que significa piedoso? Eu sempre escutei essa palavra, e só que fui descobrir muito recentemente na minha vida o que significa isso, né? Eu sempre pensava piedoso como alguém que tem piedade, mas mais no sentido de dó, né, de outra pessoa, né? E mais recentemente na minha vida que eu fui descobrir que não é bem isso. Piedoso é aquele que pensa em Deus. A pessoa piedosa é aquela que pensa em Deus, que é o contrário de ímpio. O contrário de ímpio é alguém piedoso, né? Vem do radical pio, né, que significa pensar em Deus, né, aquele que pensa em Deus. E aqui, quando ele está falando isso, ó, através de seu amor piedoso um pelo outro, ele está falando o seguinte: olha, é através de um amor que você está pensando em Deus, mas é um amor um pelo outro, ou seja, guiado pela Bíblia. Tem que ferver. E daí, ele ainda coloca mais uma última frase aqui que eu gostaria de reprisar aqui com vocês, né, para quem já leu. Deus deseja que quando um cristão disser eu te amo à sua esposa, ele não esteja meramente indicando me dê algo, mas também esteja dizendo eu dou algo a você. Ele a ama dando-se a ela e por ela. E não foi isso que Deus fez por nós ao dar seu único filho? Que é justamente aquilo que o Rogério acabou de nos dizer, né? Então eu encerro a aula com essa linda frase, nos ajudando a pensar, né, que a gente tem que nos sempre pensar em Deus, né, sermos piedosos, pensarmos em Deus, em como Ele nos amou de forma sacrificial, de forma doadora, né, dando o seu Filho por nós. E é essa maneira, dessa mesma maneira que a gente deve amar as nossas esposas. E o Ricardo Rodrigues está com a mão levantada. Irmão, pelo entendimento que eu tive da Bíblia também nas EBDs, fala que se o mesmo modo como eu amar a Deus é o lógico, né? Metaforicamente falando, seria o mesmo amor com a minha esposa. E outra, a demonstração do amor de Deus é tão gigantesco, e como nós temos que viver por amor, e que ele já deixou escrito: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. É isso aí. Eu acho que o ponto aí é esse mesmo, é a mesma forma, o mesmo modo de amor, né, que Deus tem para com a gente, é o modo de amor que a gente deve ter para nossas esposas. E a questão do nosso amor para com Deus ou para com a esposa, na verdade é o seguinte: a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas porque a gente ama a Deus e Ele manda eu amar a minha esposa, então eu vou amar a minha esposa também. Então esse é o caminho, né? Sempre você ama a Deus acima de todas as coisas.
e porque eu amo a Ele e Ele me manda fazer algo, eu vou fazer isso. Né? Então, por isso esse é o principal mandamento. Todos os demais decorrem dele. Né? Todos os outros mandamentos decorrem de amar a Deus. Rogério, você pode fazer uma oração para a gente encerrar? Irmãos, eu gostaria que os irmãos, se me permite, colocassem os irmãos que estão saindo recentemente de lugares onde não se prega o evangelho. Não vou ficar falando aqui nome de instituição para não dar ibope, né? Tem muitos irmãos que estão saindo, que estão se deleitando agora, estão deslumbrados com o evangelho, o genuíno evangelho, né? E eu gostaria que os irmãos colocassem, né, esses homens, né, que eles possam, que o Senhor possa ter misericórdia e que eles possam ouvir, né, e dar atento à palavra de Deus, né? Amém. Eu queria, antes de fazer a oração, Neto, algo que me chamou bastante atenção nesse estudo foi o fato de que a melhor coisa que pode acontecer na vida de um homem é ele se casar. Rapaz, que coisa impressionante isso, irmãos. Isso aí, para aqueles que ainda são solteiros, né, Neto? Eu acho que fica aí uma boa aplicação também, né? Porque, olha só, Deus planejou a liderança de um homem, a sua identidade, cultivando e guardando o jardim, lhe dando uma auxiliadora. Porque o homem, como o Neto nos mostrou nessa noite, né, Neto? Ele é incompleto sem essa auxiliadora, né? Sem essa mulher para ajudá-lo. E ele vai encontrar toda a satisfação física, emocional e sexual no casamento, meus irmãos. Porque isso, quando é praticado fora do casamento, a Bíblia chama de fornicação. É o leito com mácula, né, como a gente lê lá em Hebreus, e que é condenado por Deus. Então, assim, a maior felicidade que um homem pode ter nessa vida, irmãos, é você encontrar uma esposa piedosa, uma mulher piedosa com a qual você pode unir, se escrever uma história, começar uma história. Eu achei muito isso, né? Outro dia, falando com um casal. Deixa eu só ligar aqui a bateria, só um minuto. Ouvindo de um casal, e eles disseram que, como é poder olhar hoje para trás, depois de mais de 60 anos de união, e saber que eu posso contar a história da minha vida com uma outra pessoa ao meu lado. Porque é isso, irmãos, né? Quando a gente se casa e começa a partilhar da vida com uma esposa, a gente está contando a nossa história com essa pessoa, com essa mulher, e ela conosco. Então, puxa, Neto, eu achei tão legal isso, né? Essa questão que o autor deu bastante ênfase, né? De que aqueles que são solteiros, né? Eles devem se animar, eles devem orar por isso, né? Pode ser que você, como solteiro, tenha se frustrado com mulheres, pode ser que você tenha desanimado já. O autor, ele fala isso, né, Neto? Que eu lembrei agora, né? Que ele fala isso, como é que é? Ele diz que a gente deve continuar em oração, pedindo para o Senhor. A menos que, como Paulo, você tenha o dom do celibato, né, meu irmão? Aí lá em primeiro fala, a evidência é de que Paulo tinha o dom do celibato. Mas ele diz, olha, se vocês não conseguem ser como eu, então que se casem, para não se abrasar. Está falando justamente da fornicação, né? Então, irmãos, é isso, né? Aqueles que são casados, aqueles que são solteiros, né? Para ficarem aí firmes, buscando ao Senhor, como o Neto nos ensinou aqui nessa noite, buscando conhecer isso, né? Na palavra de Deus, como é que eu me relaciono com a minha esposa no casamento, sendo líder dela. Isso vai ser uma bênção para você como marido e também vai ser uma bênção para sua esposa, né? Como o Neto aí colocou aquela frase, né? A mulher, ela quer servir a um homem, ela quer ser liderada por um homem, porque Deus fez ela para isso, né? Então, puxa, esse estudo foi muito legal, viu, Neto? Foi muito, muito enriquecedor mesmo e me fez pensar em muita coisa, né?
E, tá bom, vamos orar então, irmãos? Eu confesso que quando eu descobri que, assim, quando eu fui informado, né, de que eu era o responsável pela casa e que não era minha esposa que era responsável pela casa, isso deu uma boa mudança na minha atitude, na minha vida como um todo, né, inclusive na minha forma de pensar. Muda a perspectiva total, né, Neto? Uhum. E responsabilidade, né? Deus nos chamou para liderarmos nossas esposas, né? Como você disse, né? Em amor, em mansidão, sem opressão, tratando elas como a parte mais fraca na relação, né? Elas são dignas. Deus as fez a partir de nós, né? Deus nos criou e depois moldou a mulher a partir de nós. Então, a gente precisa das nossas esposas, irmãos. Eu tenho falado, às vezes, para minha esposa, Carol, eu não consigo fazer as coisas sem você, eu preciso de você. É preciso, viu, irmãos, que nossas mulheres se sintam abraçadas, confortadas também com uma declaração dessa. A gente não faz ideia de como isso valoriza nossas esposas, sabe? Chegar para elas e dizer: olha, eu preciso de você, você é fundamental para que eu consiga viver bem nesse mundo, para que eu consiga ter centro físico, emocional e sexual também. Deus nos fez com necessidades diferentes também nessa questão sexual, né? E como nós precisamos dessa mulher. Não é à toa que Paulo fala, né? Que a gente só deve se privar um do outro por mútuo consentimento e logo se juntar novamente, para que o diabo não ganhe corpo na nossa vida sexual, para que ele não invada o nosso pensamento, não domine a nossa sexualidade, porque nós precisamos de nossas esposas. Irmãos, eu vou dizer para vocês, principalmente nessa área sexual, eu percebo claramente isso em mim. Aqui é um testemunho, né? A aula já terminou, é apenas um testemunho, mas eu percebo isso claramente em mim. Quando eu fico muito tempo afastado intimamente da Está minha sendo esposa. gravado ainda, irmão. Oi? Não está sendo gravado ainda. Ah, tá. Quando eu fico muito tempo afastado da minha esposa, como a minha mente se enche de pensamentos libidinosos, coisas do velho homem, né? Quando eu não conhecia o evangelho. Então eu começo a lembrar de ex-namoradas. E veja, irmãos, eu estou fazendo o que nesse momento? Eu estou adulterando. Jesus falou: se você olha para uma mulher com a intenção de possuí-la, você já adulterou com ela, né? Então é preciso ter coragem para reconhecer isso. Outro dia perguntaram na igreja lá, né? Olha, você como homem, depois que se casou, você adultera? E teve um rapaz que muito corajosamente levantou a mão e falou: olha, fisicamente não, mas Jesus falou que na mente a gente adultera quando deseja outra mulher. E ele disse: então, infelizmente, eu tenho adulterado, mas eu tenho lutado contra isso. É um pecado, eu tenho colocado diante de Deus em oração, tenho pedido perdão. Exatamente essa comunhão íntima com nossas esposas. Deus nos deu esta mulher que caminha conosco para que a gente encontrasse satisfação sexual, nós com ela e ela conosco. E assim preservássemos, não é, a pureza do nosso leito. E então por isso que aqueles que são solteiros, a maior bênção que você pode ter é de fato buscar uma mulher piedosa, temente a Deus, para que lá, como a gente leu, né, em Provérbios 31, você possa caminhar com essa mulher virtuosa aí, ela vai te ajudar muito e você vai ajudá-la também. Então, vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado, Pai, pela graça do Senhor, porque tudo que o Senhor faz é muito bom, é perfeito, Pai. É para o nosso contentamento, é para o nosso deleite, é para o nosso desfrute nesse mundo. Ó, Pai, ajuda-nos a vivermos o nosso casamento para a glória do Teu nome. Nós somos pecadores, Deus. Nós somos falhos, somos corrompidos, precisamos muito do Teu Espírito Santo. Alinha, Pai, a nossa vida, o nosso casamento, segundo a Tua palavra. Dá-nos, Senhor, coragem para sermos líderes de nossas esposas e que possamos amá-la como o Senhor nos amou também, entregando o Teu Filho. Ajuda-nos, Deus, que o Teu Espírito possa elevar o nosso padrão de amor por nossas mulheres. E se houver algum irmão aqui que ainda não encontrou a sua esposa, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo possa aquietá-lo em Tuas mãos, que o Senhor dê forças a ele, que o Senhor dê discernimento espiritual a ele,
para que ele fique atento, Deus, às evidências, para que ele possa encontrar uma mulher piedosa também na comunhão do teu povo. Ó Deus, obrigado, Pai, por esta aula. Te agradeço pela vida do neto. Obrigado, Pai, pelo ânimo dele. Obrigado porque o Senhor tem dado forças a ele, sabedoria, Deus, para ele nos conduzir aqui nesses estudos. Nós louvamos o teu nome, Pai, e oramos mais uma vez, colocando nossos casamentos em tuas mãos, diante do Senhor, as nossas famílias, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Tu nos chamastes para sermos líderes de nossas esposas, de nossos filhos, de nossas casas. Nós precisamos do Senhor, ó Pai, para isso. Tem misericórdia de nós, guarda-nos do nosso coração. Abençoa-nos no restante dessa semana. Fica conosco, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe, viu? Uma boa semana a todos. Neto, não sei se você quer falar mais alguma coisa, meu irmão. Então, Irmão, vou parar aqui a gravação. Peraí. Tá. tem possibilidade de disponibilizar o slide, irmão? No grupo lá? Tem sim. Eu não estou conseguindo parar a gravação. Como que faz aqui, será? Stop.